Boa noite. Opa! Boa noite, nós estamos aqui aguardando todo mundo entrar aí na nossa live, nosso estudo aqui ao vivo, né? E hoje você vai poder fazer perguntas. Porém, como tem muita gente que retransmite a nossa... O Haroldo acabou de entrar, o Haroldo. Então, bom seria que você entrasse no canal do YouTube, ou no meu Facebook, ou no meu Instagram, porque aí a gente consegue acompanhar. Se você tiver alguma pergunta, nós vamos tentar responder aqui. Então, talvez você faça alguma pergunta em alguma página que está sendo retransmitida e eu não vou conseguir ver a sua pergunta, tá ok? Eu tenho algumas páginas no Facebook, tem uma página que eu só coloco curiosidades bíblicas, nada mais do que isso. Tem a página da nossa igreja, da Igreja de Cristo, Centro de Adoração e Fé, o CAF, né? Tem a página do Ministério Nova Terra e tem a minha página pessoal no Facebook. Essa eu coloco política, coloco de tudo lá, né? Além de coisas de Deus, minha opinião, todas essas coisas a gente coloca também. E tem minha página no Instagram, e às vezes as pessoas pegam e replicam, retransmitem aí os estudos, e eu fico feliz com isso. Se você puder fazer isso no seu Facebook ou no seu Instagram, eu vou ficar muito honrado. Mas se você quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aqui agora, que nós vamos tentar responder todas essas perguntas. Eu vou começar a fazer um estudo, que eu comecei já tenho alguns estudos aí no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar sobre o livro de Apocalipse. Eu tenho um livro escrito, e é uma visão bem rasa do que seria o livro de Apocalipse. É uma coisa que qualquer leigo pode entender. Então é muito fácil de você aprender o livro do Apocalipse, lendo o livro e estudando da maneira como eu tento ensinar aqui. Hoje eu vou começar, e devo demorar uns 3 estudos, né, para fazer isso, mas hoje eu quero fazer a primeira parte desse estudo, que é falando da trindade satânica. Assim como Deus é um Deus trino ou triuno, também Satanás tenta ter uma trindade. Então nós temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a trindade satânica que vai se revelar nesses últimos dias é o diabo, chamado na Bíblia de dragão também, a besta, chamada falso profeta, e a outra besta, são 2 bestas, chamada de anticristo. Uma besta emerge do mar, outra besta emerge da terra. Eu vou explicar essas passagens do livro de Apocalipse hoje para você, de forma assim bem tranquila, nada tão profundo, e você vai entender claramente, sem nenhum problema. Aí você vai talvez querer ter os estudos do livro do Apocalipse. Então eu vou te explicar como é que você faz para ter isso. Nós temos um aplicativo que está lá no Play Store. Você entra lá, da Ministério Nova Terra, né? Você chega lá, da Ministério Nova Terra, o fundo lá hoje está marronzinho, nós estamos subindo as imagens, subindo tudo, mas você se inscreve lá no nosso aplicativo, não paga nada por isso. O aplicativo tem lá uma seção que é Downloads, e nessa seção de Downloads vai estar lá os estudos sobre Apocalipse. Você pode baixar a planilha em Word ou PDF, né? Então, aos poucos eu vou colocar, quando eu terminar aqui, eu vou colocar as planilhas, as apostilas lá, para você ter todo esse estudo lá. E os vídeos que nós estamos colocando aqui, além de estar no nosso canal do YouTube, também estão lá no nosso aplicativo. Você pode entrar lá, se você perdeu aqui hoje, se você gostaria que alguém tivesse visto, então entra lá conosco. Como é que está aí, Felipe? Já está todo mundo aí? Ah, o pessoal está entrando. Está todo mundo, eu estou esperando, já são 8h05, podemos começar. Tranquilo? Está aqui comigo o Bispo Landir. Vem cá, Bispo. Nosso Bispo lá da Nigéria, né?
chega aqui, vem cá, tranquilo, passa por aqui que ninguém vai ver. Ah, que bom. Só fala oi para a turma aí. Oi, paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Esse vai ser poderoso. Então, concentrar nessa palavra, Deus vai te abençoar. Paz do Senhor. Amém. Daqui a pouco nós vamos orar juntos aqui. Amém. Se Deus quiser. Eu gostaria de fazer isso como eu faço aqui na igreja, sempre. Sempre nas segundas-feiras eu estou sentado assim numa mesa, com a Bíblia, mochila, caneta, papel para anotar. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também, pegasse um papel para anotar, pegue uma caneta. Tem coisas que são importantes e você vai precisar de anotar essa coisa, tá bom? Eu quero começar lendo o primeiro texto de hoje, que é Provérbios, capítulo 29, verso 18. Se o som não estiver muito bom aí, você me avisa. Se tiver alguma coisa, escreve aí no canal do YouTube que a gente acaba melhorando aqui um pouquinho a nossa transmissão, tá bom? A Bíblia diz assim, Provérbios 29, verso 18: não havendo profecias, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Porém, aquele que guarda a lei, ele é bem-aventurado. Quando nós, por desconhecimento, ou por esquecimento, ou até mesmo por não ter muita profundidade, quando nós líderes deixamos de ensinar assuntos proféticos, o povo vai se corromper. A igreja de hoje está corrompida. Veja aí, tem tanta gente criticando tanta coisa. A gente vê alguns líderes aí hoje trazendo críticas duras com respeito às pregações, aquilo que nós estamos fazendo, mas a maioria dos nossos líderes hoje deixaram de falar dos assuntos proféticos. E quando não há profecia, quando nós não trazemos a revelação profética para o nosso povo, o povo vai se corromper. É isso que diz na Bíblia. Não havendo profecia, o povo corrompe. O povo perece, morre. Então hoje, quando nós vemos essa igreja do jeito que está, como nós vemos hoje, pode tudo, tanto casos de adultério, hoje a igreja sobe, amanhã não sei o que, pinta de branco, pinta de preto, é cheio de eventos, a igreja vive com eventos, e nessa pandemia, a igreja que era firmada em eventos, está sofrendo um pouco, né? Por quê? Porque não tem uma palavra profética firme. Eu lembro que antigamente nós pregávamos muito sobre profecia, pregávamos muito sobre fim dos tempos, pregávamos sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre chip, sobre tantas coisas, e isso gerou uma igreja firme, forte, valente, uma igreja poderosa. Hoje nós deixamos disso, nós estamos vivendo, infelizmente, um oba-oba terrível, eu não quero falar disso, mas nós estamos vivendo o que a Bíblia chama de tempo da igreja de Laodiceia, um povo morno, não é frio e nem quente. Jesus disse, antes você fosse frio, mas morno eu vomitar-te-ei da minha boca. Então nós estamos vivendo esse tempo da igreja de Laodiceia. A Bíblia diz assim no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 25, Jesus diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que Deus constituiu, que Deus colocou sobre a casa dele? Então hoje as igrejas, seria mais ou menos assim esse versículo, quem é o pastor fiel e prudente, a quem Deus colocou sobre a sua igreja, na frente da igreja, que tem dado sustento a seu tempo? Muitos pastores estão pregando, mas eu não quero falar contra nenhum pastor, nada disso, né? E nem contra a visão de qualquer pessoa, eu quero falar o que eu entendo aqui da Bíblia. A Bíblia diz que os pastores precisam dar um sustento a tempo para o seu povo, para que o povo não se corrompa.
Imagine só, eu coloquei aqui, Noé, por quanto tempo Noé pregou? Era uma loucura a pregação de Noé. Não tinha nada a ver com o tempo dele. Ele, durante 120 anos pregou e disse, vai chover, eu estou construindo uma arca e quem não entrar nessa arca vai morrer afogado. O dilúvio virá e vai destruir a terra. E Deus usou Moisés como um servo fiel, que pregou no tempo certo aquilo que devia pregar. Imagine se Noé só tivesse pregado depois do dilúvio. Então não teria justiça de Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo onde os pregadores querem pregar aquilo que acham bom, mas nós esquecemos de estar pregando aquilo que é a coisa profética, né? Então, hoje, infelizmente, tem muita corrupção até dentro das igrejas. A nossa nação, especialmente o Brasil, nesses dias, quando todos os políticos falam que estão preocupados com a vida, preocupados com a saúde do povo, tá nada. É só corrupção que interessa. É uma tristeza isso, né? Todos os dias a gente vê, eu estava conversando com o bispo Nandi, lá no país dele, teve também esse afastamento social, as empresas pararam, o povo começou a passar fome. Ele me mostrou um vídeo que eu postei no meu Facebook, há 4 dias atrás, o governo foi entregar arroz na rua, multidão, assim, aquele povo, né? E eu conversava com o bispo Nandi, e ele quase chorando por causa do seu povo, ele disse assim, olha, os fracos, aquelas senhoras mais fracas, aqueles homens mais velhos, não conseguem pegar essa doação porque é muito forte, né? Ele foi me acompanhar, graças a Deus, essa semana nós doamos muito alimento, e ele foi comigo lá numa distribuidora que nos deu uma doação razoável. Eu quero agradecer essa doação. E ele olhou aquele tanto de comida, né? Ele disse assim para mim, se eu pudesse eu pegava tudo aquilo e levava para o meu povo. Mas é assim, infelizmente até na igreja a corrupção entrou. Por que a corrupção? Por que as pessoas estão sendo destruídas aqui dentro da igreja? Porque de fato, nós deixamos de pregar sobre as questões proféticas, sobre as revelações proféticas que Deus nos deu. Então hoje eu quero falar, como eu disse, da trindade satânica, e nós vamos aprender sobre isso aqui no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 13, e eu vou tentar te explicar cada uma dessas coisas que aqui estão sendo descritas, tá bom? Apocalipse capítulo 13, e como eu disse, assim como tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é a trindade divina, tem também a trindade satânica que há de se revelar agora no fim dos tempos. Essa trindade é o diabo, chamado também de dragão, o anticristo, chamado de besta, que emerge do mar, e a outra besta, são 2 bestas, né? Outra besta que emerge da terra, o falso profeta. Hoje eu vou falar do surgimento do anticristo, tá bom? Antes, porém, se você precisa, eu não tenho aqui o número do telefone da secretaria, Felipe, me passa aí. 9907. O telefone é 9907 4919. Se você precisa de algum socorro, de oração, se você precisa de alguma coisa, o telefone fica com a nossa secretária. Você manda uma mensagem e vai chegar lá. E hoje eu queria que você colocasse aí para mim no YouTube, no Facebook, Felipe, coloca o meu pessoal. Você precisa de mandar uma mensagem, a maioria das pessoas acho que já tem, mas eu gostaria que você colocasse aí o meu telefone pessoal. Já tem uma pergunta. E se você tiver perguntas, vai mandando. Anota aí para mim, traz aqui e anota de forma que eu possa ler, né? Tá. O Felipe escreve, e quando ele escreve, ele e Deus entendem. Depois só Deus. Quero que nem eu entenda depois. Depois é só Deus, né? Mas vamos lá, Apocalipse capítulo 13. Traz aí para mim a pergunta. Pode ir rasgando o papel aí devagarzinho, trazendo pouco a pouco. Apocalipse capítulo 13, verso 1 diz assim: E eu me pus sobre a areia do mar. Você está acompanhando aí na sua Bíblia? Por favor, me ajude.
porque talvez eu fale alguma coisa que não está aí, você não vai acreditar. Eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Então essa é a besta que sobe do mar. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como pés de urso, e sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Essa é a besta que sobe do mar. Ela está junto com o dragão, e o dragão lhe dá seu poder. Ela usa o poder do dragão e tem grande poderio. No verso 11 fala da outra besta, que diz assim: e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. A primeira usava o poder do dragão, que é o diabo. A segunda fala como o dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal fora curada. Então aqui nesse capítulo, me perguntaram aqui, o anticristo já está entre nós? É essa a pergunta? É da Andréia. Andréia Rezende. Andréia, até o fim dessa palavra você vai saber, certeza, te garanto. Vou te responder. Se você tem outras perguntas, pode ir falando. Essa é uma boa pergunta, se o anticristo está entre nós. Então, aqui nesse capítulo nós podemos ver claramente a trindade satânica. A primeira besta que emerge do mar, a primeira besta que emerge do mar, e ela usa o poder do dragão, que é o diabo. Ela tem grande poderio. A segunda besta que emerge da terra, que fala como dragão e exerce o poder da primeira besta, parece que eles estão juntos, E o dragão, são 3. Assim como Deus Pai, Espírito, Deus Pai, Filho e Espírito são um, esses 3 vão exercer poder um do outro, vão estar juntos, ligados, E a gente precisa entender isso mais ou menos assim. Mas eu vou te explicar. O que significa a respeito dessa primeira besta? O que significa essa descrição? Ela tinha 7 cabeças. Então segura a Bíblia aqui no livro de Apocalipse 13, sublinha aí. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, certo? Então vamos primeiro, passo a passo, entendendo. O que são essas 7 cabeças? Abra sua Bíblia comigo, dá uma passadinha aí no livro de Apocalipse, capítulo 17. Abre aí a Bíblia, passa aí, capítulo 17, está 2 páginas para frente, Capítulo 17, verso 9. Diz assim, deu tempo de você encontrar aí? Eu estou achando, Felipe, que o pessoal não está perguntando hoje aqui, quando tem classe está todo mundo perguntando. Hoje só teve a pergunta. O povo está tímido, Eu acho que está todo mundo tímido aí. Aqui o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças, então está revelando aqui bem tranquilo, o que significa aquela visão que a gente teve lá no capítulo 13. O livro de Apocalipse, ele vai falando e ele mesmo vai se revelando. Não tem muita dificuldade de entender. Então ele diz aqui, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Ou seja, mulher na Bíblia é uma figura, no livro de Apocalipse, é uma figura da igreja. Ele está dizendo, as 7 cabeças são 7 montes, é um lugar. Está falando de um lugar, aonde tem uma igreja que ali tem a sua sede, a sede dessa igreja é ali. E ele diz, também são 7 reis.
a descrição das 7 cabeças são 7 colinas, ou seja, é um lugar no mundo. Que lugar é esse? Nós vamos ver isso agora. Também são 7 reis. Sim, Felipe? Pastora Silvana está perguntando aqui. Na minha Bíblia, no versículo 1 fala nome de blasfêmias. Blasfêmias, não vamos falar disso. Que tipo de blasfêmia seria Que tipo isso? de blasfêmia seria isso, né? Mas vamos primeiro aqui nas 7 cabeças, vamos explicar isso bem tranquilo. Então, também são 7 reis. 5 caíram e 1 existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. Essa é a descrição de 8 reis. Então a Bíblia diz que essa igreja, ela também tem o domínio para reinar. É uma coisa que a gente precisa pensar, certo? A continuação dessa passagem é assim: e a besta que era e já não é ela também o 8º rei, e é do 7, e depois ele vai à perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Então aqui está falando das cabeças e dos chifres, né? Os 10 chifres são 10 reis, que ainda não receberão reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Essa besta aqui, o anticristo, tá? Eles combaterão contra o cordeiro, ou seja, eles combaterão contra você, crente, fiel, você que faz parte do corpo do Cordeiro de Deus. Nós somos parte do corpo de Cristo, a igreja. Eles combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E me disse: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então eu vou te mostrar aqui, se você ler Apocalipse 17, do verso 9 ao 15, você vai entender uma coisa muito simples. A besta que emerge da água, ela saiu de onde? Ela saiu dos povos, de multidões, nações e de muitas línguas. Então ele vai ser um governante político, não será religioso, mas terá no seu auxílio uma igreja que tem como líder religioso alguém que também é rei. E a sede dessa igreja está assentada em um lugar muito claro aqui na Bíblia, diz: as 7 cabeças são 7 montes. Então, qual é a igreja que está assentada em uma cidade que tem 7 colinas? Essa cidade, chamada Cidade das 7 Colinas, é uma cidade conhecida no mundo inteiro. É a cidade de Roma. Está dando para ver aí, Felipe? Tá. Está dando? Vê aí Então, todo mundo dá para ver essa mensagem aí? Eu estive lá em Roma. Eu não fui em todas as colinas de Roma, mas eu fui na mais alta colina de Roma, que é a Capitolina, né? A número 3, a colina número 3, lá tem um museu, e de lá você consegue ver, se você for no topo do museu, que tem ali na colina Capitolina, você consegue ver de fato as 7 colinas de Roma. Então, muito claramente, você consegue entender qual é o lugar, qual é a cidade chamada Cidade das 7 Colinas. Roma, está aqui. Você pode entrar e procurar aí na internet à vontade. Qual é a cidade das 7 colinas no mundo? Roma. Aí eu pergunto para você: qual é a igreja que está localizada no meio de muitas águas, que tem sua sede em Roma? Não é tão difícil de entender. Então de lá vai surgir a outra besta, chamada de falso profeta. Eu não estou falando do mal aqui de nenhuma igreja, estou te mostrando na Bíblia que daqui vai sair o falso profeta, que vai amparar
o que nós chamamos de anticristo. Então, bem claro, a Bíblia fala disso. Mas fala que são 7 reis, né? Eu vou falar disso quando falar do falso profeta, mas vou te adiantar um pouquinho. O que são 7 reis? O que quer dizer o 8º rei? Então, é muito tranquilo. Na próxima segunda eu vou falar sobre isso, mas deixa eu te dar uma alinhada só para você entender. Antigamente, a Igreja Católica, o Papa, ele era rei e o sacerdote principal. Então, o Vaticano é um país, e esse país é regido, vamos dizer assim, politicamente, hoje, por um rei. Na época da Segunda Grande Guerra, em 1929, eles, por um tempo, eles tinham deixado de ser rei, mas em 1929 teve um tratado chamado Tratado de Latrão. Eu vou falar essas datas todas certinhas para você, vou te dar todas essas datas, mas desde o Tratado de Latrão até hoje, todos os papas também são reis, e é uma monarquia que não passa de pai para filho, certo? Então, como os papas não têm filhos, é uma monarquia eletiva, né, pelo conclave. Você sabe o que é um conclave? Conclave é um consenso. Eles reuniam os bispos e os bispos votavam para saber quem seria o papa. Como havia muita politicagem, né, essa é a história do nome, eles sentavam, começavam a comer e tal, demorava, ninguém resolvia nada. Aí um dia eles resolveram pôr chave. Foi todo mundo para dentro, botou uma corrente e colocou com chave. Então isso é com chave ou conclave, trancado. Trancaram lá dentro para todo mundo decidir, aí saía mais rápido a decisão. Era assim que funcionava. Então até hoje, desde 1929, nós temos os papas como reis do Vaticano e sacerdotes líderes da Igreja Católica. Me empresta aí, Felipe, as notícias, deixa eu ver. A primeira pergunta foi: o anticristo está entre nós? De fato, eu creio que nesse momento, não sei. O pastor Clebson, as diademas, o que são? Vou falar daqui a pouco, né? Pastora Silvana, quais tipos de blasfêmias seriam essas? Isso, eu vou falar disso, que as blasfêmias na segunda-feira que vem. O que é uma chaga? É isso? Eu vou falar disso porque isso é do próximo estudo, quando fala do falso profeta, o que foi que aconteceu com o falso profeta. Eu só estou dando uma adiantada para você entender. Do Tratado de Latrão até hoje, tivemos, então, essa passagem aqui, é uma profecia, que fala de 8 reis. Fala do momento de 5, aí um que era já não é, como é que diz aqui? 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco tempo. Então, até 5 reis, o 6º rei, a gente vai ver aqui, ele foi ferido de morte. Se você colocar na história, é a história dos papas desde o Tratado de Latrão até hoje. O 6º Papa foi João Paulo II, que foi ferido de morte, mas reviveu. Eu vou falar disso lá na frente, no outro estudo. O 7º rei, ou o 7º Papa, deveria durar por pouco tempo. Eu esqueço o nome do Papa que saiu, como é que é o nome dele? Bento XVI. O Bento XVI, ele foi o Papa de transição, ele está vivo e não é Papa, até que viesse o 8º rei, que é o Papa atual. Se você olhar aí, você vai falar, até o Vaticano coloca lá, esse é o Papa do fim do mundo. Então, isso está escrito aonde? Aqui na Bíblia, o 8º rei. Eu vou falar disso na próxima segunda, quando eu falar sobre o falso profeta. Então, o anticristo, quando ele surge, tem uma descrição. Ele vai surgir pelas mãos de um lugar que tem 7 colinas. O Papa tinha marcado uma reunião para dia 14 de maio, que por causa da pandemia foi adiada, onde todos falam de um clamor por um governo mundial. Agora mesmo
Se você olhar a entrevista da primeira-ministra da Espanha, você vai ouvir lá falar de um governo mundial, de um governo global, para acabar com as pandemias, para acabar com a fome, para acabar com tantos problemas. Hoje o clamor do mundo, de nações, é um governo mundial, de um governo global. Antigamente, quando nós pregávamos há 20 anos atrás, nós falávamos esse termo era nova era. Então vai chegar uma nova era. Era tempo, um novo tempo. O governo globalista, a globalização chegou. Agora eles querem um governo global, alguém que consiga comandar o mundo inteiro. Esse sistema globalizado foi implantado. Então tem um sistema que funciona no mundo. E se você der uma olhada, esse anticristo vai ser aclamado, é isso que a Bíblia está dizendo, né? De um lugar que tem uma igreja, um sacerdote que também é rei, vai apontar o anticristo e vai dizer: esse homem deveria governar, vai apontar e apoiá-lo. Então ele nasce primeiro com o poder de uma igreja que está assentada em Roma. Em segundo lugar, aqui no verso 12 fala: os 10 chifres são o que mesmo? 10 reis. Esse homem vai ter o apoio bélico de 10 reis. Esse homem vai ter uma colisão fechada. Antigamente, eu lembro, há 20 anos atrás, nós pregávamos e dizíamos que na Europa ia ter uma colisão na Europa de 10 países. Aí veio o mercado comum europeu, nós ficamos loucos, falamos assim: pronto, o anticristo está aí. Só que o mercado comum europeu passou desses 10, nós não sabíamos. Então ficamos pensando, vai sair um, vai entrar outro, e ficamos pregando sem ter uma revelação que nós temos hoje, né? Então, o que quer dizer 10 reis? Deixa eu te dar uma notícia. O anticristo provavelmente vai ser um político europeu, e ele vai fazer um acordo com 10 países, e esses 10 países vão se ajuntar a ele de forma bélica e vão dar a ele um poderio tremendo. Então, com a saída da Inglaterra lá com o Brexit do mercado comum europeu e da Europa, eu pergunto para você: qual país na Europa tem poderio bélico nuclear hoje? Você sabe? Rússia. Só a França. A Rússia não está ali na Europa, no mercado comum europeu, né? Então a única nação que tem poderio nuclear é a França, com a saída da Inglaterra. Então eu pergunto para você: seria estranho se a França convidasse 10 países para fazer um bloco e juntos eles poderem organizar um poderio nuclear tremendo? Isso já aconteceu. Em 2017, em setembro, o presidente da França, Emmanuel Macron, ele convocou 10 nações para criar um grupo de intervenção militar. E está aqui o nome dessas nações: Portugal, Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Estônia, Reino Unido e assim vai. Eles começaram isso em 2017. Aqui está o link, eu posso te mostrar isso. Você pode procurar isso também na internet. Macron reúne 10 nações. Você vai ver que ele já fez isso em 2017. Em 2018, essa aqui é uma matéria, eu acho que da revista Isto É. Essa aqui é uma matéria, essa é a matéria da revista Veja, né? Dia 25 de junho de 2018, essa matéria, tá? Mas fala deles lá começando isso em 2017. Essa é uma matéria da revista Isto É, quando Macron propõe a criação de uma força militar que deveria estar pronta em 2020. Esse ano, essa força está pronta. Em 2018, dia 25 de junho de 2018, os países europeus, 9 países mais a França, assinaram um acordo
com o Macron, de 10 nações unidas em como é que a gente pode falar, uma força militar europeia. Então, hoje, nós temos os Estados Unidos como talvez a maior força militar. Hoje a gente não sabe se Estados Unidos e China, qual dos dois é a maior força militar, mas os Estados Unidos ainda é o maior investidor em armamento no mundo. Mas tem a China como potência, depois vem aí a Rússia, que tem muito armamento, e aí vem o seguinte, a Europa fica no meio, não tem ninguém. E com a saída da Inglaterra, que tem a maior frota naval, e tem também um poderio bélico nuclear tremendo, só sobrou lá a França. Por isso Macron, e o nome dele é Emmanuel Macron. Alguém perguntou aqui, falou assim, que blasfêmia seria essa, né? Não sei se você sabe, o nome do Emmanuel Macron é um nome um pouco estranho. Ele encaixa muito em todas as profecias a respeito do anticristo. Quando você vê lá sobre o nome Emmanuel Macron, Emmanuel significa Deus presente, ou Deus conosco. Macron vem de macro, ou Deus maior conosco. O nome de Emmanuel Macron seria, tecnicamente, uma blasfêmia contra Deus. Ele estaria dizendo, eu sou um Deus maior do que o Deus, eu sou um Deus maior aqui presente com vocês. Essa já é uma blasfêmia. Se você olhar aí Emmanuel Macron no meio da internet como anticristo, você vai ver um punhado de coincidências. E talvez você me pergunte agora, o senhor está dizendo que o anticristo é o Macron? Nunca! Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a Bíblia diz que ele fará um acordo com 10 reis, que o anticristo fará um acordo, os 10 chifres são 10 reis, e eles receberão, darão o reino deles, darão a força deles para o anticristo. O Macron fez isso, conseguiu, está pronto, 2020 chegou e ele conseguiu fazer isso. Isso você pode procurar em qualquer site de internet, eu estou te dando aqui, quem quiser os links, um link é da Veja e a outra da Isto É. Mas não aparece só isso nessa descrição do anticristo, fala de outras coisas. Quando você lê o livro de Daniel também fala do anticristo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, capítulo 7, verso 1. Vamos entender mais algumas coisas aqui. Eu acho que eu falei da blasfêmia, essa é uma, eu vou citar outras na próxima segunda-feira. O que é uma chaga? Eu vou explicar isso na outra. O que as diademas são desconectados? Agora sim, voltou. Bom, voltamos aí ao vivo. Você que estava assistindo pelo YouTube, Facebook, em todas as páginas que estavam aí, me perdoe. Alguém ligou aqui e derrubou a nossa live. Eu brinquei que o nosso inimigo está furioso. Vem cá, Zezinho, aparece aqui. Esse aqui é meu diácono preferido. Não posso falar isso, mas é o meu Zezinho. Está sempre aqui comigo, veio me trazer um café. Obrigado. Eu estava dizendo, abre a sua. Abra a sua, ele me acompanha nas viagens, me carrega para todo lado, né, Zezinho? O Marcos está assistindo lá em São Paulo agora, eu tenho certeza que está, ele vai morrer de raiva, Zezinho. Pior que tá. Mandar um beijo aí pro Marco, um beijo pro Paulo, que estão me assistindo lá em São Paulo, né? A irmã, acho que a irmã, não sei, a Ágata do Luiz Felipe também está assistindo lá do Rio de A Janeiro. Ágata está assistindo aonde? Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, tem gente para todo lado nos assistindo agora. Daniel, capítulo 7, verso 1. Quer tomar um cafezinho gostoso? Vamos lá. No primeiro ano, eu acho que eles trocaram capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, é isso? Eu acho que eles trocaram a garrafa, puseram o café na garrafa do chá. Está com gosto de chá esse café, não está tão bom assim não, viu? Quem vai gostar é o Bispo Nandi, que gosta de chá. No primeiro ano de Belsazar, que só tem 15 minutos agora para terminar, puxa vida. O rei da Babilônia teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: estava olhando na minha visão de noite,
e eis que dos quatro ventos do céu agitavam o mar grande, de novo falando do mar. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro era como O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Quando a gente vê lá no capítulo 13, no verso 2, a besta que eu vi era semelhante a leopardo, seus pés como de urso e a sua boca como boca de leão. Você vai ver que os mesmos animais, a mesma visão, Daniel tem há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, antes de Jesus, muitos anos antes da revelação do Apocalipse, que foi cerca de 70, 90 anos depois de Jesus. E ele diz: o primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra, e pôs-se em pé como um homem, e lhe foi dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo. Então aqui no livro de Daniel, você vai ver Daniel olhando e vendo no seu tempo lá atrás, tendo uma visão que João teve aqui no livro de Apocalipse, que do mar saiu uma besta que tinha a aparência de 3 animais: leão, urso e leopardo. Está aqui, leopardo, urso e leão. É a mesma visão. E disse assim, depois disso continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaço, e pisava aos pés o que sodejava. Era diferente de todos os animais que aparecem diante deles, e ele tinha, como é que diz aí? 10 chifres. De novo, a mesma revelação que se tem lá em Apocalipse. Daniel tem aqui falando o que vai acontecer. Esse animal que Daniel fala é o anticristo. Ele tem consigo 10 nações que o apoiam militarmente. E ele tem junto de si 3 animais que são poderosos. Nós chamamos o leão de quê? De o rei da selva, né? O urso, o leopardo, rápido. Então, tem nações que tem. Esse leão aqui tinha asas de águia. Tem uma nação que usa seu símbolo como águia. Tem outro que usa o urso. Eu quero falar do livro de Apocalipse de uma forma muito rasa, para que qualquer leigo que me veja falando, que me ouça, possa olhar e dizer: pode ser isso mesmo. Tá bom? No livro de Daniel, quando você lê o capítulo 7, no verso 17, deixa eu tentar abrir aqui também. Eu estou lendo aqui e não estou abrindo, né? Ezequiel, o Daniel da minha Bíblia sumiu, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, né? No capítulo 17, diz assim: e veio perto de onde eu estava, e vindo ele me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque essa visão acontecerá no fim do tempo. Daniel diz assim: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de bronze, que devorava, que fazia em pedaços e pisava os pés do o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, aquele que tinha os olhos, uma boca que falava grandes coisas. E ele vai falando aqui sobre uma coisa que está escrita lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, que diz que essa besta vai fazer guerra contra os santos. No capítulo 7, no verso 7 do capítulo 13, diz assim: foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Então o anticristo vai vencer em uma batalha os crentes.
E aqui no livro de Daniel diz assim, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão. Isso está escrito lá em Daniel, capítulo 7. Olha, eu vou falar muito simploriamente o que vai acontecer. Esse anticristo, ele vai se levantar com o poder de um sacerdote religioso, que é o líder principal de uma igreja mundial, que está sediada na cidade de Roma, na cidade de Sete Colinas. Esse vai ser o falso profeta, o oitavo rei, que vai indicar esse homem, vai falar para o mundo, esse homem deve ser o rei. Esse anticristo, ele vai ser um político lá da Europa, e ele vai fazer um conchavo, ele vai conseguir uma aliança com 10 nações da Europa, e vai fazer como é que pode dizer? Uma força, vai criar uma força militar. Está pronto, até 2020, está pronto. E eles vão começar a mudar as leis, está aqui no livro de Daniel. Eles vão mudar tempos e leis, a fim de destruir os santos do Altíssimo. Já aqui no livro de Apocalipse diz que, no verso 7, que foi dado fazer guerra aos santos e vencê-los. Então, hoje, nessa pandemia, decretos estão sendo feitos de todos os lados. A maioria deles não há um cunho de perseguição ainda. Mas eu te quero avisar nessa noite. Eu quero te despertar o coração nessa noite dizendo: fica firme, porque a perseguição vai vir. Firme o seu coração em Deus, porque a perseguição vai vir, e os santos poderão até ser vencidos, porque a Bíblia diz isso. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E vão vencer mudando as leis. Está aqui no livro de Daniel. Esse anticristo, quando ele surgir, ele vai ter o apoio de 3 outras nações, que são chamados de animais: leão, urso e leopardo. 3 grandes nações do mundo. Eu posso imaginar, por toda a coisa que a Bíblia diz, eu vou falar disso quando falar do falso profeta, mas eu posso imaginar que uma dessas grandes nações que vai apoiar o anticristo será Israel. Por quê? Porque Israel quer ter de volta o seu templo, e possivelmente esse anticristo fará um acordo com árabes e judeus para a construção do templo dos judeus lá em Jerusalém, e ele vai querer entrar no templo e os judeus não vão permitir, e aí vai ser um problema, porque o anticristo, com poderio bélico, comandando o mundo. Por isso a Bíblia diz que o mundo virá contra a nação de Israel. Então, se você entender que claramente o motivo pelo qual o mundo vai ficar contra Israel é porque o anticristo, comandando o mundo, vai persegui-lo, porque ele fez o acordo e não vai poder ir lá na inauguração do templo, entrar, porque ele não é judeu, não é sumo sacerdote, não faz parte dos Kohanins, dos Cohens, né? Então, o anticristo vai ficar muito bravo e vai querer destruir Israel. Se você pensar assim, rapidamente a gente pode ter uma ideia quais são as 2 maiores nações que defendem Israel, se a gente fosse pensar. Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos. Brasil. Não. Hoje, né? Estados Unidos e Inglaterra. A Inglaterra que fez o tratado para que Israel estivesse lá. A Inglaterra foi o maior império de todos os tempos, maior que o Império Romano. A Inglaterra dizia assim: o sol não se põe sobre o Império Inglês. Eles tinham tantas províncias, tanta coisa colonizada ao redor do mundo, até aqui na América do Sul, nas Malvinas, era parte do Império Britânico, né? Então o Império Inglês, Britânico, foi o maior império de todos, na nossa época, na nossa era. A África
Está aqui o bispo Nandim, quantas nações tem na África? 54 nações. A maioria delas foi colonizada pelos ingleses, grande parte delas fala inglês, né? Você vai ver que ao redor do mundo, por exemplo, China, Hong Kong era uma província da Inglaterra, né? E por aí tantas outras coisas mais que foram libertando disso. Porém, eu posso pensar, eu não estou afirmando, eu sei que vão ser 3 nações que vão apoiar, fora o bloco de 10, 3 nações e mais o falso profeta. Então o anticristo vai nascer indicado pelo líder religioso, que também é rei de uma igreja mundial que está assentada sobre Roma. Vai ter consigo um grupo de 10 nações que vão fazer um acordo bélico, e 3 outras nações vão apoiá-los ao redor do mundo. Essas nações são chamadas aqui de urso, leopardo e leão, tanto no livro de Apocalipse quanto no livro de Daniel. Essas 3 nações, depois o anticristo vai se voltar contra elas e vai tentar destruí-las. Então eu posso entender que uma delas com certeza será Israel, que vai apoiá-lo por causa do acordo para a construção do templo lá em Jerusalém. Quando é que isso tudo vai acontecer? Eu gostaria muito de falar sobre isso com você, mas meu tempo está acabando, e para falar sobre isso eu vou demorar um tempinho legal. E eu coloquei aqui no fim do meu estudo, dizendo assim: agora nós podemos então entender um pouquinho sobre a segunda besta, e isso eu vou fazer segunda-feira que vem. Segunda-feira eu vou falar da segunda besta, continuando esse estudo. Mas voltando à primeira pergunta, o anticristo está entre nós? Não, eu não tenho certeza disso. Mas você precisa entender que o anticristo não é só uma pessoa, ele é um sistema. O anticristo é um sistema de governo global. Um sistema de governo global não se baseia numa pessoa. Vai ter lá um líder político muito forte, que está no nosso meio, não sei, pode ser o Macron, pode até ser. Ele está fazendo um acordo, preparando tudo para que venha o anticristo. Vai ser ele? Não sei. Tem um monte de coisas para se cumprir. Mas se você ver, quem foi que os palestinos pediram para tratar do acordo de paz com Israel? Eles rejeitaram os Estados Unidos e falaram: nosso mediador agora para o acordo de paz é Macron. Ele está entrando em tudo. Agora mesmo, com essa pandemia nos Estados Unidos, o que tem a ver França com os Estados Unidos? Macron foi lá dar apoio, foi convidar o coisa. Dá uma olhada. Olha para as notícias e dá uma olhadinha. Você está dizendo, pastor, que é o Macron? Não. Eu estou dizendo que hoje o sistema do anticristo está entre nós, montado. E o que é essa pandemia? É um vírus chinês? É um vírus chinês. Criado na China, segundo Donald Trump, é um vírus chinês criado na China. É criado lá em Wuhan? Sim. Isso aí é uma teoria da conspiração, é alguma coisa? Não sei, não quero falar sobre isso. Porém, entenda uma coisa: por várias vezes tentaram rodar um programa no mundo. Por várias vezes nós tivemos, pelo menos agora, 5 pestes últimas, e não conseguiram formatar um programa que comandasse o mundo. Hoje não. Essa pandemia, essa peste que matou muito menos, está matando muito menos que o H1N1, está travando o mundo inteiro. Está travando aqui a minha cidade, a sua cidade, aonde você for no mundo. Durante a pandemia eu estive em 3 países diferentes, e em todos os lugares a lei é a mesma. A mesma. Você tem que seguir. O nosso presidente aqui, eu achei engraçado, eu vi uma reportagem ontem, né? Ele foi lá, não sei aonde, botou a mão no nariz. O tempo todo eu coço o nariz, eu estou lascado, né? E aí, o presidente coçou o nariz. Isso é contra a ordem da OMS. O que é a OMS? Organização Mundial de Saúde, um órgão da ONU. A OMS conseguiu parar o mundo inteiro.
E eu vou dizer a você, o sistema do anticristo já está funcionando entre nós. Ah, vai ter um dinheiro global? Não precisa. Vai ter uma moeda, só uma moeda? Não precisa. Pronto, está feito. Uma simples praga, um vírusinho, não precisou de guerra, não precisou de tanque, não precisou de nada, um simples vírus fez o programa girar. Todo mundo hoje está dentro de casa, morrendo de medo, porque se sair vai morrer. E eles não explicam que o achatamento da curva é só para dar tempo do hospital ter cama bastante para o tanto de infectados. Não quer dizer que vai parar, que vai deixar de ter infecção, que vai parar o vírus. Deixa eu te dizer uma coisa. Ore a Deus, confie em Deus, porque se de Deus não vier o seu socorro, de outro lugar não virá. As pessoas têm que fazer tudo. O isolamento social é uma ordem de quem? Para quê? É uma ordem da OMS. Funciona? Agora mesmo eu vi, hoje, uma reportagem de um dos líderes lá, eu esqueci o nome dele, preciso de gravar, mas tem link disso na internet inteira, dizendo que o isolamento social não funciona. Eles pregaram no mundo inteiro que o isolamento social funciona. Agora, um deles lá disse, o isolamento social não funciona porque a contaminação agora está dentro das casas. E nós vamos ter que entrar nas casas e pegar as pessoas e guardar elas bem guardadinhas para que essa contaminação não continue. Então, o que eles estão dizendo? Eles vão fazer leis daqui a uns dias para entrar dentro da sua casa, tirar a pessoa sua, tirar seu filho. Imagina, seu filho está com coronavírus, foi testado positivo, vai tirar seu filho e guardar ele numa quarentena em algum lugar. Você vai deixar isso acontecer? Pois as leis vão ser assim daqui a uns dias. Daqui a uns dias. Aqui no nosso estado, o governador nosso editou uma lei que prorrogou o estado de, como é que chama isso? Calamidade pública, né? Por mais 150 dias. Eu pergunto, quantos comerciantes vão aguentar isso, que vão ter que permanecer fechados? Quantos microempreendedores vão aguentar isso? Quantos vão aguentar? Dificilmente. O índice de suicídio, de violência tem aumentado, e eu não quero falar disso, mas eu quero dizer, o sistema do anticristo está funcionando. Ele controla hoje, lá da OMS, aquele secretário lá de saúde mundial controla o mundo inteiro, controla a Índia, a China, os Estados Unidos, controla o Brasil. Um homem controla tudo, o que ele fala é lei. Isso é o que a Bíblia diz. O sistema do anticristo já está entre nós. O Macron é anticristo, o homem o anticristo já está entre nós? Eu creio que sim. Se você me perguntar hoje, quem é ele? Não sei, mas é um político que já nasceu, já está pronto, e o fim dos tempos é agora, não vai demorar muito mais não. Semana que vem eu vou falar para vocês sobre a segunda besta, que é o 8º rei descrito aqui no livro de Apocalipse. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aí, né, Felipe? Não. Não tem perguntas. Se você precisar, está aí na descrição do link, eu acho, ou lá nos comentários, deve ter meu telefone, pode mandar perguntas e eu vou, se possível, te ajudar. Se você entrar no nosso aplicativo, Play Store, no Store lá, no nosso aplicativo, no Play Store, lá no nosso aplicativo tem esse estudo e muito mais estudos sobre o livro de Apocalipse que eu fiz, que você pode entrar e pegar gratuitamente sem nenhum problema, tá bom? Eu vou pedir ao Bispo Nandi que venha até aqui e nós vamos fazer uma coisa. Eu sei que tem cerca de 7.000 pessoas que estão internadas agora no nosso Brasil, na nossa nação, algumas muito graves, outras nem tanto. Mas nós vamos clamar a Deus por essas pessoas. Eu gostaria de que nós juntos fizéssemos uma corrente de fé agora em oração. Todos dizem que vai ter um pico de morte agora a partir do fim do mês, em maio, começo de maio, o mês de maio vai ser um pico de mortes, de mortandade, de contaminação, e nós queremos proclamar que não vai ser assim. Nós vamos ter uma grande, massiva,
um surto de cura no nosso meio. Nós temos 55% de pessoas curadas e nós vamos chegar a 100% de pessoas curadas em nome de Jesus, eu creio. Nós vamos orar agora por estas 7.000 pessoas que estão internadas em toda a nossa nação. E se você puder, se ajoelha aí agora, fica de pé, levanta, mas volte o seu coração para Deus e vamos juntos orar por essas pessoas. Aleluia. You have won the victory. Hallelujah. Senhor, ganha vitória. Morte não pode segurar o Senhor Jesus. O Senhor ganha vitória. Muito obrigado, Jesus Cristo. Essa noite, o Senhor já falar, revela tudo o que vai acontecer. Muito obrigado, porque o Senhor não quer deixar nós de ignorância, mas o Senhor está revelando tudo para nós através de sua filha, o Bispo Flávio. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor dá para nós ser filhos de Deus. Essa noite nós temos certeza que Jesus venceu a morte, Ele venceu por nós, Ele dá vitória. Nós estamos colocando sua povo nas tuas mãos, meu Deus, na tua presença. Essa enfermidade que está matando pessoas no mundo inteiro, nós declaramos que esse pandemia para agora, caiu para a terra. Meu Deus, liberta tua povos no Brasil, liberta os tua povos em outros países que está sofrendo esse pandemia. Meu Deus, traz a cura, trazer liberdade, trazer vitória. Alguns estão vivendo com grande medo essa noite. Meu Deus, liberta eles. Nós declaramos que esse não vai continuar, essa pandemia não vai continuar no meio de nós. Meu Deus, nós declaramos que a força do morte caiu para a terra agora. A força de coronavírus caiu para a terra. Nós declaramos que o Senhor entra nos lugares, hospitais, nos lugares que essas pessoas que estão doentes agora, meu Deus, liberta, cura. Em nome de Jesus, não deixa nós, meu Pai, viver com ignorância. Porque nós sabemos daqui a pouco, o Senhor Jesus vai voltar. Prepara nós, meu Deus, para ninguém perder o céu. Esses dias nós declaramos a vida espiritualmente, avivamento, que nós continuando crescendo espiritualmente, que nós liberta. Nós cobertos essa terra, Brasil, com o sangue de Jesus. A terra, outros países, nós cobertos eles com o sangue de Jesus. Meu Deus, liberta, cura, trazer vitória.
Muito obrigado, meu Deus. Meu Deus, continuando dando força para sua filha, o Bispo Flávio, que está ensinando essa palavra. O mundo precisa escutar essa palavra. Meu Deus, se algumas pessoas têm questão que ele não conseguir trazer resposta, meu Deus, continuando trazendo resposta através do Espírito Santo, através de sua palavra, para essas pessoas. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus.